Boa noite, meus queridos irmãos. Aqui é o irmão Teixeira, professor de vocês, para mais uma aula, né? Na aula da matéria Discipulados, né? Do curso do IB, extensão Sulacap, certo? Aula Discipulados, certo? Hoje, né? Nós vamos pegar o capítulo 7, 8 e 9, certo? Nós vamos estar falando sobre esses capítulos. E vou deixar o capítulo 11, né, que fala sobre a parte de Moisés. Moisés, um líder que foi discípulo, tá certo? Esse capítulo 10, né? Desculpa, nós vamos falar do capítulo 7, 8 e 9. Tá certo? Hoje, a aula de hoje, 7, 8 e 9. O capítulo 10, eu vou deixar para a última aula, para a aula da outra segunda-feira, né? Da última aula do mês, tá certo? E dentro dessa aula, desse capítulo, eu vou trazer também um estudo, né? Uma coisa falando mais sobre a parte espiritual, né? Nós somos uma matéria diferenciada, né? Nós estudamos teologia. Teologia é uma matéria diferenciada. Por quê? Não é uma matéria como a gente estuda matemática, como estuda português, tá certo? Nós dependemos também da parte espiritual, tá certo? Nós estamos estudando o cristianismo e, de certa forma, tudo tem a ver, né? Então, para que não fique só nessas palavras, só nesse contexto de dinâmicas, né? de ensinos, de estratégias, né? Nós temos também a outra estratégia que é a parte espiritual, que a gente não pode deixar de falar também. A revista ela é muito técnica, né? Ela fala sobre a parte técnica. Mas eu quero, no final, nessa parte de Moisés ali, eu vou entrar com uma parte também, né, para que a gente possa ter o preparo nosso espiritual também. Porque a gente não pode chegar e discipular de qualquer jeito, tá certo? Nós temos que ter, e isso tudo envolve batalhas que a gente precisa. Quem já foi meu aluno, né, tem algumas pessoas do grupo que já foi meu aluno, sabe que geralmente a última aula eu deixo para dar uma aula mais voltada para o espiritual, tá certo? Então vai ser isso. E em relação à prova, eu já conversei com o pastor Felipe e ele falou que vocês podem já ir entregando a prova a ele, tá certo? Nós vamos estudar até o capítulo 9, né? A prova a matéria está praticamente dada, tá certo? Então, na próxima, sem ser essa segunda agora, a outra segunda-feira, né, que vai ser a última aula, vocês já podem entregar a prova para ele. Ele deve botar no grupo a maneira mais fácil de vocês poder proceder com essa entrega da prova, porque ele que vai dar a nota, vai corrigir, né? Vocês vão fazer a prova é essa que está na página, na última página aqui, é uma prova simples, não vi muita dificuldade nela, é de múltipla escolha, né? Tá certo? Então, prova discipulados. Ela é a última página da revista, certo? Vocês vão fazer as respostas, né? Ou destaca aqui, eu não sei como é que o pastor vai falar com vocês, mas ele deve dar um retorno para vocês. Ou destaca, porque tem aqui uma parte para cortar, ou pelo menos faz uma outra folha em branco, né, e bota as respostas tudo direitinho. Mas eu acredito que deve ser destacado isso aqui, até porque tem que botar o nome do aluno, a extensão, né, e isso vai depois lá para o núcleo do IB, né, e lá no núcleo do IB para o pessoal ver que realmente houve uma avaliação, que houve as aulas e que houve uma avaliação de vocês, tá certo? Isso aqui vocês podem ir fazendo já deviam ter ido fazendo, né, de acordo com as aulas que a gente vai dando, vocês já tomassem já a iniciativa, já deviam ter ido fazendo a prova para quando não deixar para a última aula. Por isso que eu estou falando agora, nós já estamos na terceira aula, tá certo?
Nessa terceira aula você já pode fazer a prova para entregar na semana que vem. Você vai ter uma semana inteira para fazer essa prova, tranquilo, tá certo? É só responder tudo direitinho e fica até mais fácil porque é basicamente uma prova com consulta. Não vai ser uma prova dada, né, na sala de aula, vai ser uma prova basicamente com consulta, né? E vocês vão seguir aqui e entregar a prova ao pastor Felipe lá na congregação, tá certo? Mas aí eu tenho certeza que o pastor Felipe durante a semana ele vai dar essas coordenadas aí para vocês. Eu só estou falando para vocês se adiantarem, para quando chegar no final, não ter aquela correria de entregar, aí o pastor Felipe não pode pegar outra matéria enquanto ele não passar a nota, entendeu? Então, tudo isso, né, já melhora. Quem quiser entregar a prova, eu acho que já essa semana já pode entregar, mas eu estou dizendo, não deixe de entregar na última aula, porque dessa última aula, depois o pastor Felipe só vai ter uma semana para poder pegar outra matéria para poder dar para vocês, tá certo? Então, estou fazendo esse aviso antes de começarmos a aula propriamente dito, para deixar tudo mais ou menos esclarecido. E a minha última aula, né, eu vou falar sobre o capítulo 10 só, e trazer essa parte mais voltada para uma parte mais espiritual, né, de como a gente deve se preparar espiritualmente para sermos um bom discipulador. Tá certo? Então vamos à aula. Capítulo 7, certo? Conquista, né? A conquista é o estágio onde a pessoa está certa de que ela quer realmente, né? Desculpa. A conquista é o estágio onde a pessoa está certa do que ela quer. Realmente é seguir a Cristo e tê-lo discipulador como exemplo a ser seguido. É para ela gratificante, afinal foi conquistada por você, desenvolvendo uma amizade mútua. A cada passo, uma pequena conquista, né? Você faz parte dessa nova jornada que essa pessoa vai fazer, tá certo? Então, você é muito importante como exemplo. A gente falou isso o tempo todo, né? Em todas as aulas, o exemplo é uma coisa muito importante, tá certo? Essa fase é muito importante porque é o período de confiança, da credibilidade, do aconchego, etc. Isso significa dizer, tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Esse é o estágio de cativar o irmão conquistado. Jesus conquistou os seus discípulos enquanto caminhavam juntos. Eles o seguiram, e cada vez que o viam ensinar, curar, libertar e a demonstrar o seu amor pelas pessoas e por eles, ficavam mais convencidos de que queriam tê-lo como mestre. A amizade é uma conquista. Discipulado também é, né? Também o é, porque passa pelo estágio da amizade. A esse estágio da conquista, a pessoa novo convertido pode ver através de você interesse por ela. A amizade foi cativada e, consequentemente, o respeito, a ponto de querer estar aberto ao seu discipulado, tá certo? A conquista parte do ponto da confiança. Conforme uma pessoa vai nos conquistando, a nossa confiança nela aumenta. Ela acredita no que acreditamos, ouvirá e dará crédito ao que ensinamos, né? Isso aí você já veio desenvolvendo, né? A gente veio desenvolvendo todo o caminho da aula, tá certo? Das aulas que a gente teve. Como se preparar, como falar, como fazer a visita, como não ser inconveniente. Então, tudo isso você já passou dessa fase. Agora você está na fase que você criou um vínculo com a pessoa, tá certo? Então, esse vínculo é uma amizade. E essa amizade provavelmente vai durar para a vida toda, tá certo? Por mais que, de repente, essa pessoa fique na igreja, ou não fique na sua igreja, ou vá para uma outra igreja, ela vai se sentir cativada por você. E essa amizade dura a vida toda, tá certo? É preciso ter calma para conquistar alguém. Você não pode iniciar uma conquista dizendo, eu vou ser o seu discipulador e ponto final. Complicado, né?
Ó, eu vou ser o seu discipulador, ponto final. Já começou, já criou um anticlima, né? Um rapaz, quando pensa em conquistar uma moça, não vai logo dizendo, você quer namorar comigo? Primeira pergunta que você chega quando você está conquistando alguém, você quer namorar comigo? A pessoa já vai ficar meio, ué, peraí, calma aí, vamos se conhecer primeiro, vamos conversar, deixa eu ver como é que você é. Não é assim não, pô. Poxa, vamos conversar, vamos ver se a gente tem alguma coisa em comum, né? Vamos ver se o papo é bom, tal. Não é desse jeito. Primeiro existe a fase da paquera. E no momento oportuno, ele faz a pergunta apropriada. No discipulado não é diferente. Passamos pelas etapas anteriores, visita, acompanhamento, e percebemos que o momento da conquista é chegado. Então lançamos a rede com o que consideramos apropriado. Eu vou direcioná-lo. O próprio relacionamento levará ao discipulado. Tá certo? Aqui ele dá um exemplo. O vendedor, por exemplo, não fala o seguinte para o seu cliente: você vai levar a mercadoria ou não vai? Bom, se você já chegar assim, o pessoal já até espanta, corre, né? Não é desse jeito. Apesar que o evangelismo, eu não gosto muito dessa comparação com venda, sabe? A revista leva por esse lado, mas eu não, sinceramente, eu não gosto muito dessa comparação com venda, porque você não está vendendo um produto, né? Você está falando da verdade, tá certo? Você tem que ter isso na sua mente. Você está falando da verdade para a pessoa. Você quer aceitar a verdade ou não quer aceitar a verdade? Tá certo? É uma escolha. Você quer aceitar essa verdade? Né? Quer? Com tudo que eu te falei, você acredita em mim? Você vê que realmente as palavras que eu falei é verdadeira, que a Bíblia é a palavra da verdade? Né? Então, é uma coisa assim, desse jeito. Eu não gosto muito de tratar como venda, mas vou levar porque a revista dá esse exemplo e é um exemplo, né? Um exemplo cabível. Dessa forma, ele acabará assustando provavelmente o comprador. Antes de chegar ao momento da decisão, primeiro ele tenta ganhar a confiança do cliente, mostrando como o produto é atraente. Depois, quando for o melhor momento, em que percebe que o comprador quer a mercadoria, mas demora um pouco para falar da sua decisão, o vendedor o incentiva e a pessoa acaba realizando a compra. Diante de tudo, o que ensinava os seus discípulos, em certa ocasião, Jesus lhe perguntou: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Né? Ao que Simão lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, quer dizer, o Filho de Deus. Né? Algumas traduções falam isso. João 6, 67 a 69. Isso aqui era bom vocês lerem depois, essa referência, eu nem botei lá no quadrinho que eu geralmente faço, mas era bom para vocês verem o contexto disso aqui. Né? Porque Jesus deu uma palavra meia dura e muitos discípulos correram. Muitos saíram fora. Então, dentro desse contexto, é que ele pergunta, né? Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Aí Pedro toma a palavra e fala: para onde nós iremos, Senhor, se tu tens a palavra da verdade? Né? Tu tens a palavra da vida eterna. Né? Então, para onde nós iremos? Tá certo? Então, acontece. Né? Não pense, não se decepcione. Tem muita gente que não vai querer a palavra. Como a gente falou, tem muita gente que não quer sair daquele mundinho que ela vive. Ela pensa que se ela perder aquele mundinho ali que ela vive, que é aquele círculo de amizades, que ela não vai ter outras, que ela não vai... Então ela vai largar, tá certo? Mas não se decepcione com isso. Nós aqui não estamos tratando disso agora. Nós estamos tratando realmente que a pessoa aceitou, tá certo? Jesus havia conquistado os seus discípulos. Eles confiavam nele, sabiam que aprenderiam muito estando ao lado do Mestre. 7.1, né? Um exemplo de conquista. Na ocasião que o povo de Deus estava peregrinando pela terra prometida, caminhava pela fé que tinha no Senhor. Sabia que a terra estava lá à espera dele, mas não a
conseguiria assim tão fácil. Era necessário conquistá-la. O Senhor ordenou a Moisés que enviasse homens para que espiassem a terra. Foram 12 homens, dos quais apenas 2 deram um relatório favorável. Está lá em Números 13, tá certo? Quem quiser ver essa história completa, vê lá Números 13, né? Todos os outros foram pessimistas diante do que viram. Gigantes com os quais terei de lutar, ou estou fora. Gigantes com os quais terei de lutar, estou fora. Esse acontecimento não impediu que a vontade de Deus prevalecesse, conquistar aquela terra, certo? Só demorou mais um pouquinho, né? 40 anos. 2 homens, Josué e Calebe, foram os únicos daquela geração que puderam colocar os seus pés naquela terra e usufruir dela. E é claro que para isso acontecer tiveram que pagar o preço da conquista, né? Não foi fácil. Eles tiveram fé, paciência, perseverança, obediência e vontade. Uma conquista se faz necessário ter muita vontade e perseverança. Eles paqueraram aquela terra durante muito tempo, sonhavam com ela, oravam por ela. Deus confiou cada vida que o aceita aos cuidados da igreja. Temos que conquistá-la. O amor dela para com a igreja precisa ser cultivado, conquistado a cada dia, né? Algumas atitudes que são interessantes tomar para conquistar, né? Todo mundo sabe dessa história de Josué e Calebe. Foram os 2 únicos que entraram na terra. Daquela geração, eles foram os únicos que entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles não tiveram medo. Eles tinham o Senhor no coração. A gente não pode ter medo de fazer as coisas. Muitas das vezes a gente parece que paralisa, né? Vê uma determinada coisa e aquilo parece que é muita coisa, é um problema muito alto. Não existe problema alto para o Senhor, tá certo? Eles confiaram no Senhor, Josué e Calebe confiaram no Senhor. Ele chega a falar, Deus nos deu. Poxa, passaram por tantos momentos, viram o Mar Vermelho ser aberto, viram aquelas pragas todas. E como é que podiam duvidar de Deus, que Deus não ia conquistar a terra? Eles achavam que eles iam conquistar a terra com a força do braço deles? Nunca, nunca. Eles só conquistaram a terra porque Deus era com eles. Tá certo? Então, quando você está evangelizando, quando você está discipulando, Deus está com você. Tá certo? Agora, vão haver lutas. Não pensa que vai ser fácil, porque não vai ser fácil, mas a vitória já é sua. Você tem que pensar dessa forma. Bom, eu sei que eu vou ganhar. Vai haver um impedimento aqui, não vou poder conquistar aqui, não vou poder, hoje eu não posso te atender, tá bom, mas eu vou te conquistar, porque a vitória é sua, a vitória é nossa, né? Como a gente costuma falar, jargão da Assembleia de Deus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É isso aí, é simples assim, não tem dificuldade, é desse jeito, tá certo? Vamos ver algumas atitudes que são interessantes tomarmos para conquistar, né? Ir ao encontro dessa vida preciosa e conhecê-la. Espiar, verificar o que cerca essa pessoa, que pode ser ponto a favor ou que pode ser ponto contra a realização da conquista. Ter determinação, é isso que eu estava falando antes, determinação. Se o momento da conquista está demorando, você faz de tudo e a pessoa não demonstrou que foi conquistada, tenha paciência. Talvez você tenha que se empenhar um pouco mais, descobrindo um canal que com certeza será a via mais propícia para a conquista. Tá certo? É o que eu estava falando antes com vocês. Deus vai te dar a estratégia. E nós vamos ver isso na última aula, que é a parte espiritual. Muitas das vezes, as nossas conquistas, nós não temos que brigar com a carne, mas temos uma batalha espiritual em cima dessa vida aqui, que precisa de você. Capítulo 8.
discipulado, né? Nesse estágio, você, como discipulador, vai atuar como incentivador do crescimento espiritual do discípulo, mostrando diretamente na Bíblia os ensinamentos de Deus para a vida dele, tá certo? É a etapa dos estudos. Esses estudos não devem ficar baseados no método. Eu falo e você escuta. É complicado. O aprendizado deve ser uma troca. Você já conseguiu conquistar o seu discípulo de maneira que ele esteja disposto a lhe ouvir com atenção. Agora aproveite essa oportunidade para fazê-lo crescer ainda mais em Cristo. O que é isso? Agora você tem que conquistou. Ele aceitou. Agora você tem que ensinar a palavra a ele. Porque até então, você pode ver, o discipulado, você falou da palavra para ele. Claro que você falou da palavra para ele, tá certo? Mas, a princípio, você estava conquistando. Né? Você estava pegando aquela alma, né? Fazendo com que ela confiasse em você, que ela cresça naquelas palavras que você estava falando. Agora não vai ficar só nas suas palavras, nem no seu testemunho. Agora você vai inculcar nele a palavra de Deus. Agora você vai começar a falar da palavra de Deus, né? Você poderá fazer, juntamente com o seu discípulo, anotações sobre dúvidas que surgem durante o encontro de estudos para diminuí-las ou posteriormente, né? Aí vem alguns itens. A cada semana dessa etapa, pergunte sobre as dúvidas existentes e quais experiências ou sensações teve com relação ao estudo da lição anterior. Praticar o que se aprende é muito importante. Isso aqui é muito importante, tá certo? Mas é bom você ter um balizador. Nós não temos essa revista aqui. Eu estou dando um curso discipulado. Então eu estou seguindo, né, essa revista. Essa revista já foi estudada, certo? O curso que eu estou dando discipulado já foi escrito. Então, isso aqui é como se fosse um roteiro, certo? Então, se você vai discipular alguém, né, você vai falar da palavra dele, você tem que ter um roteiro também. Você não pode chegar e falar da palavra sem nexo. Então, era bom você ter uma revista de discipulado. O que é? Aquela revista dos novos convertidos. Aí você vai começar. Ali vai ter uma sequência de lições, né? O certo é você atrair ele para a igreja para que ele vá à aula de novos convertidos. Mas se não há essa possibilidade, pelo menos você tem que ter um balizador para você. Para você saber, né? Porque aquela revista de novos convertidos, ela vai te dando item por item, falando sobre a igreja, falando o que... Então ali você começa, né? O neném começa com aquele leitinho e depois você vai passando para coisas mais essenciais, mais de acordo com a evolução. O certo mesmo é você levar ele para a igreja. Só um minuto. Desculpa, irmãos. Levar ele para a igreja, né? Botar ele na turma do discipulado, né? na turma dos novos convertidos e tal. Ele vai ver muita coisa ali. E ele trazer as dúvidas para você. Né? Você vai estar ensinando e falar, irmão, qualquer dúvida lá, se o professor não resolver com você, você vem a mim. Porque... Ou se não, você mesmo pega a revista e vamos estudar essa lição, vamos ver isso aqui, entendeu? Isso é importante, muito importante fazer. Então aqui está, diminuí-la ou posteriormente. A cada semana dessa etapa, pergunte sobre dúvidas existentes, as quais as experiências ou sensações tem com relação ao estudo da lição anterior. Praticar o que se aprende é muito importante, praticar o que se aprende. Não deixe de orar antes e no final do estudo. Isso aqui também é muito importante. Tá? A oração é importantíssima. Use a Bíblia, mesmo que o versículo esteja escrito na lição. Leia-o diretamente na Bíblia. O que isso faz? Faz você manusear a Bíblia. Faz com que o irmão manuseie a Bíblia. Está lá no livro tal. E aí, está no livro tal? Que livro? Está no livro de João. Está em Mateus. Não, está em Abacuque. Tem Abacuque na Bíblia? Tem, irmão. Então, entendeu? Você faz ele movimentar a Bíblia para que ele possa ter a prática.
Sem prática não adianta. Sem prática não adianta. Né? Você faz um curso técnico de mecânica, mas você não mexe na ferramenta, você nunca viu uma ferramenta. E aí? Você não sabe o que é uma chave de boca, não sabe o que é uma chave de fenda, não sabe o que é um alicate. Pô, você faz um curso de mecânica e não sabe nada disso? Como é que pode? A mesma coisa é aqui. Você está discipulando, falando sobre Jesus, e ele não sabe nada sobre a palavra, não sabe que tem o livro de Gênesis, que existe o livro de Números, né? Que tem a Bíblia, que a Bíblia é feita de um compêndio de livros. E aí? Né? Cuidado com o tempo, não se prolongar nas visitas é muito importante para não ficar cansativo. Isso aí é muito importante, todos os capítulos têm tocado nesse assunto. Né? Ao ensinar, ajude o discipulado a visualizar na prática o que está aprendendo, ajudando-o a perceber como e por que praticar tal ensinamento. Certifique-se de que a pessoa está entendendo o que você está ensinando. Apresente ao discipulado um quadro positivo de como poderá ser o seu futuro diante dos progressos que ele tem apresentado, como forma de incentivá-lo. Né? Aqui, importantíssimo aqui, permita que o discipulado expresse suas emoções diante do que está aprendendo. Estimule-o a refletir durante os estudos. O Evangelho, né, eu costumo dizer, o Evangelho é vida, tá certo? Não é decoreba. Nós não estamos querendo decorar, nós não vamos fazer prova disso, tá certo? Nós vamos fazer prova de super quente. João falou que palavra no versículo 3 do capítulo 5. O capítulo 5, versículo 3. O que ele falou, né? Qual foi a palavra? Não, meu amigo. Nós não estamos. Não é decoreba, tá certo? O Evangelho é ensinado. Você tem a Bíblia à sua disposição, tá certo? A gente teria que decorar se a gente estivesse lá na China, né? Que a gente não pode sair com a Bíblia debaixo do braço. Na China não pode, né? É perseguição. Aí você acaba comendo a palavra, decorando para você poder falar. Mas aqui eu acho que não há necessidade. A necessidade maior é você ensinar, é o entendimento do Evangelho, certo? Aí vem assim, lá Bruce Wilkinson. Tanto quem espera grandes coisas dos outros, como os que esperam pouco, receberão o que esperam. É uma palavra aqui do Bruce Wilkinson. Lembre-se que o final dessa etapa, o seu discípulo estará muito parecido com você. Faça o discipulado responsavelmente e produzirá um discípulo responsável que produza outros discípulos. Né? Aqui é muito importante. William Martin fala uma coisa aqui. As verdades bíblicas precisam ser ensinadas pelo exemplo, ou permanecerão abstratas e inatingíveis. As implicações do exemplo do discipulador são muito sérias, pois envolve toda a área da vida. Se o discipulador não vai à igreja com regularidade, o discípulo agirá da mesma forma. Se o discipulador não é pontual, o discípulo também o será, e assim por diante. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Eu acho até engraçado, porque na Assembleia de Deus parece que a gente marca uma hora, vamos chegar às 7 horas. Ninguém consegue chegar às 7 horas, só chega às 7h30. Acho que é só na Assembleia de Deus. Acho que não tem outras religiões que tem, outras igrejas que tem isso não, né? Só na Assembleia de Deus. Esse negócio de ser pontual, só o pastor Sóstene. Eu dou glória a Deus pelo pastor Sóstene, porque ele gosta de ser pontual, tá certo? Ele está criando uma coisa que não existia na Assembleia de Deus, pelo menos ali de Bangu. Mas, gente, aqui a gente está brincando, né? É uma brincadeira, desculpe os irmãos, né? Não leve a sério essa última fala minha, que é uma brincadeira, né? Mas o certo é esse, irmão. Nós temos que dar a nossa palavra, nós temos que cumpri-la. Se nós vamos chegar a tal hora, chegue a tal hora. Chega 5 minutinhos antes, né? Poxa, faz um esforço, porque
O atraso, ele já parece que você está relaxado, tá certo? É relaxado. E realmente o que ele fala aqui, ir à igreja, vai à igreja, né? Hoje nós estamos passando por um momento complicado dessa pandemia aí, né? Não estamos podendo ir à igreja, mas de certa forma, tá certo? Quando tudo voltar ao normal, vá, né? Por quê? Porque eles se inspiram muito em você. Você está discipulando essa pessoa vai te observar. Aquilo que você fizer, muitas das vezes ela vai fazer também, certo? O certo é você ensinar para que ela pense com a cabeça dela, tá certo? Pense com a cabeça dela. Eu gosto muito de ensinar dessa forma. Eu falo as coisas, mas vai lá e lê. Entende. O que você não entender, conversa. Né? Trazer o entendimento é uma coisa, mas a pessoa tem que pensar por si, tá certo? Mas, de toda forma, ela vai olhar para você. Você que está discipulando ela vai olhar para você. Como é que é o seu comportamento? Você vai na igreja, você respeita os pastores, né? Você respeita o irmão. Como é que é a sua atitude? Você passa a ser observado de uma maneira que você nem sabe, certo? Nem sabe. Então, seja exemplo. Seja um verdadeiro cristão, tá certo? Se nós passarmos a ser um verdadeiro cristão, né, aí nós estamos bem, os nossos discipulados vão se dar bem. Né? Mas aquela história de faço o que eu falo e não faço o que eu faço, é complicado, muito complicado, tá certo? Então, meus irmãos, isso não existe para o cristão, tá certo? Faço o que eu faço, faço o que eu falo e faço o que eu faço, e não faço o que eu faço, não existe. Ele tudo faz parte. O seu fazer tem que ser igual ao seu falar, tá certo? Não pode ser diferente, tá bom? Senão não fale. Se não vai fazer, não fale. 8.1. Como discipulador, você precisa identificar os sentimentos que envolvem seus discípulos, ajudar o discípulo a tomar decisões por conta própria, acabei de falar isso, né? Não deixando seu dependente, não deixar de ser seu dependente. Para qualquer coisa que ele tenha que fazer, eu vou perguntar primeiro lá ao irmão Teixeira. Não, não é assim, certo? Ele tem que se desenvolver por si. Por isso que você tem sempre que ajudar a ele a pensar. O que você pensa sobre isso? Eu acho. Você está pensando da maneira certa? Você corrige quando estiver errado. Quando estiver certo, é isso mesmo, irmão. É dessa forma. Para quê? Para que ele viva pela cabeça dele. Ele vai ter que viver pela cabeça dele, porque depois ele vai ser um discipulador também. Tá certo? Então nós não podemos deixar coisa. É claro, quando a gente tem uma dúvida, a gente vai, procura a pessoa. Tá certo? Isso é lógico. Quando eu tenho dúvida, eu procuro meu superior, meu pastor, procuro uma pessoa que eu vejo que é um ancião que sabe, conhece mais do que eu, que está mais tempo na igreja do que eu. Eu tenho o maior respeito pelas pessoas mais velhas, tá certo? Tenho um respeito profundo. Por quê? Às vezes as pessoas não têm nem assim muito ensino de, vamos dizer assim, de como é que eu posso explicar para vocês? Vamos dizer, um ensino literal, uma coisa assim de ler, mas elas têm uma experiência de vida, de ter visto tanta coisa na igreja e de saber de Deus, né? É como eu falo, a minha mãe era analfabeta, minha mãe morreu analfabeta, ela não sabia nem assinar o nome dela, mas ela me criou. Eu estou aqui, sei ler, sei escrever, segui adiante, fiz faculdade, fiz tudo que tinha direito, mas ela nunca quis nem assinar o nome dela. Mas nunca enrolaram ela com troco na rua, nunca enrolaram ela com coisa. Ela ia no mercado fazer compra, ela sabia qual era o arroz que ela tinha que comprar, qual era o feijão que ela... A inteligência não está no saber escrever, no saber, eu tenho primeiro grau, segundo grau, tenho terceiro grau. A inteligência não está nisso não, irmão. Tá certo? Tem muita pessoa que tem só o primário
mas que dá uma lição a você fora do comum, tá certo? E essas pessoas, elas leem a Bíblia, têm entendimento, o Espírito Santo fala com elas, certo? E elas dão lição a você. Eu tenho muitos que eu corro quando preciso falar. Todo mundo tem que ter. Todo discipulado, todo discipulador tem que ter o seu discipulador também, tá certo? Isso é certo. Não adianta. Uma hora a gente tá caído, a gente vai procurar quem? Hoje eu estou discipulando vocês, amanhã um de vocês pode estar me discipulando, tá certo? O que eu quero dizer dessa forma, hoje eu estou ensinando vocês, mas amanhã outro está aí, daí de vocês está ensinando, tá certo? Isso aqui é uma troca, tá certo? É uma troca, é sempre assim, nós vamos estar sempre trocando. E tenho certeza que tem pessoas que eu estou ensinando aqui, falando sobre essa teologia aqui, que sabem muito mais do que eu. Sabe, eu sei de pessoas que estão aí, que estão assistindo essa aula, vocês estão fazendo essa aula para ter o curso e tal, mas que tem muitas experiências a mais do que eu, tá certo? Então a gente tem que ser consciente. Eu tenho uma máxima comigo. Eu sempre penso que a outra pessoa é mais inteligente do que eu, que assim eu nunca vou errar. Eu sempre penso que a outra pessoa sabe mais do que eu. Não interessa quem ela for. Pode ser uma pessoa comum, pode ser um morador de rua. Eu sempre penso que aquela pessoa sabe mais do que eu, porque assim eu nunca vou errar, certo? Por quê? Tem muita gente que, às vezes, a parte social não está tão desenvolvida, né? É pobre, coisa. O que tem a ver? Isso não quer dizer que não seja inteligente, isso não quer dizer que tenha experiências mais que você, tá certo? Conforme vai passando os anos, as experiências vão aumentando. Quando eu vou ficando, por isso que eu dou muito valor aos anciões da igreja, tá certo? Muito valor, porque eles têm experiências que eu não tive, eles passaram por coisas que eu ainda não passei. Então eu dou valor, eu escuto, eu paro, escuto, tá certo? E eles sempre me dão lições de vida, sempre. Vamos lá, vamos voltar aqui a lição aqui. Bem, providenciar informações, né? E encaminhar o discípulo para atividades ministeriais, práticas. Jesus fez isso ao enviar os seus discípulos para uma missão durante o processo do discipulado. Está lá em Mateus 10, tá certo? Vamos dar uma olhada em Mateus 10. É bem comprido, tá certo? Mateus 10 vai de 1 a 42. Eu não vou ler tudo, tá certo? Mas vou ler o início para vocês ficarem sabendo. E chamou os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses, tal, 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 tal. Né? Todo mundo sabe o nome do pessoal, né? Então, lá embaixo. Não ireis... Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem estareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Tá certo? E assim continua essa até o 42. Tá certo? Só quero que vocês vejam a seguinte forma. Jesus enviou para que eles tivessem prática, para que eles pudessem fazer a mesma coisa que Jesus fez, para que eles vissem, para que eles pudessem sentir, tá certo? Então, você tem que fazer isso com o seu discípulo. Uma hora você vai ter que enviar ele. Vai fazer outros discípulos. E tem muita gente que faz. Tá certo? 8.2. Ajudando no tempo com Deus. Nesse estágio de maneira informal, compartilhe com o novo convertido como é bom estar em contato com Deus. Fale sobre personagens da Bíblia que estejam constantemente com Deus e como era bom que
para eles Jesus, né? Daniel, Paulo e muitos outros. Ensine que para todos nós é muito importante esse momento com o Senhor. Oriente que eles tenham uma vida, intimidade com o Pai. Vocês podem se utilizar da sugestão anterior, né? Sobre o tempo com o Senhor. Mostre a eles como tem sido maravilhoso o seu tempo com Deus, incentive a fazer o mesmo, né? O que é o tempo com o Senhor? Oração, ler a palavra. Isso aí vocês têm que passar para eles. Ó, irmãos, vocês têm que ler a palavra, têm que fazer disso uma rotina, tá certo? Fazer disso uma rotina, ler a palavra todo dia, né? Orar todo dia, né? Para que possam ter intimidade e orar cada vez mais buscando intimidade, tá certo? Pedindo que o Espírito Santo dê intimidade, dê sabedoria, dê discernimento, que assim sim, vai se fortalecer. Vamos lá, 8.3. Discípulos que fazem discípulos. Jesus ensinou aos seus discípulos e sabia que não ficaria com eles por muito tempo. Chegou o momento de deixar os seus discípulos andarem sozinhos. Ele deixou a orientação de que os seus discípulos e aqueles que crescem no seu nome, fariam obras maiores neste mundo. Está lá em João 14:12. Vamos lá ver. João 14:12. João 14:12. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Certo? Então vocês veem, Jesus deixou escrito isso, que nós faremos obras maiores que eles. E estamos fazendo. Eu não estou aqui ministrando aula para vocês, né? Vocês não estão aprendendo, vocês daqui a pouco não vão estar ministrando aula para outros, e assim sucessivamente. E a obra vai se multiplicando, certo? Essa é a palavra de Jesus. Jesus sabia que tinha preparado os seus discípulos muito bem. Sempre os confortou acerca de sua partida. E que, quando disse, ide, ensinando-os, guardando todas as coisas que vos tenho ordenado. Né? Mateus 28:20. Vamos ver Mateus 28:20, né? Porque esse ide ficou meio complicado. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Né? Dá mais entendimento, Mateus 28:19 e 20. Né? Mateus 28:19 e 20 dá um entendimento melhor a essa leitura. O que Jesus disse naquela ocasião, podendo interpretar da seguinte maneira: vão e ensinem às pessoas o que ensinei a vocês. Sigam meu exemplo. Posteriormente, a Bíblia registra o apóstolo Pedro falando ousadamente a muitas pessoas e sendo instrumento de Deus para a convenção de 3.000 almas. Nós vimos isso lá em Atos 2, né? Atos 2, 14 a 47. É um trecho bem longo também, certo? Mas você vê Pedro declarando, né? Falando sobre isso lá. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, sejai vós isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Né? E assim por diante vocês têm que ler lá Atos 2, de 14 a 17. Certo? Vocês vão ler e vocês vão tirar as suas conclusões. É muita leitura. Tá certo? Discípulos. O discipulado é isso mesmo. Ir e ensinar de tal forma que as pessoas aprendam e ensinem outras pessoas da mesma maneira, até melhor. Farão obras maiores, isto é dar frutos e multiplicá-los. Foi aquilo que eu falei com vocês. Quando ele fala que a gente farão obras maiores, muitas das vezes a gente só pensa nos milagres. Mas não é isso que Deus queria falar.
nós faremos obras maiores porque nós ensinaremos mais pessoas. Ele ensinou 12, ensinou 100, né? Além dos 12, tem os discípulos. 12 são os apóstolos, certo? Os apóstolos, até o apóstolo Paulo, né? Que foi, para mim, o último apóstolo. Depois disso, para mim, não tem mais apostolado. São todos discípulos, né? Aí tem outros nomes, pastores, bispos, diáconos, coisa mais. Apóstolos, isso é uma opinião minha, não quero falar isso porque tem muita gente dentro de outras religiões que se diz apóstolo e eu não vou entrar nesse choque aí não, tá certo? Isso é um entendimento meu que não está escrito na palavra em lugar nenhum, tá certo? Um entendimento meu. Mas tinha os apóstolos e tinha os discípulos em volta. Tinha outros discípulos, tinham mais, né? Você vai vendo que vai aparecendo mais gente, né? Conforme vai a coisa. E Pedro falou a 3.000 pessoas, todos eles se tornaram discípulos, né? E foram levando mais adiante. Então essa obra maior que Jesus fala é isso. Farão maiores que ele. O ensinamento que eu passo para vocês, vocês vão passar esse ensinamento para outros. E a obra vai se tornar muito maior. É isso que nós temos que ter entendimento. Farão obras maiores. Isto é, dar frutos e multiplicá-los. Tá certo? É a última frase aqui do capítulo 8. Então, vamos lá. Capítulo 9, né? Entrando no capítulo 9. Como lidar com os reconciliados. Isso aqui é mais complicadinho um pouco, né? Vamos tratar desse assunto de uma maneira mais assídua. Que os reconciliados são pessoas que já tiveram uma chance, né? já tiveram, e por algum motivo elas saíram e agora estão querendo voltar, né? Então, são pessoas que já trazem uma bagagem. São os novos convertidos que já vêm com uma bagagem. Os outros novos convertidos, a bagagem deles é do mundo. Esse aqui não, esses já passaram pela igreja. Então, já passaram pela igreja, então tem muitos que são decepcionados com a igreja. Então é uma coisa mais complicada. Ao discipular um reconciliado, precisamos fazer algumas considerações, tentando avaliar a pessoa com a qual iremos lidar. Antes de tudo, precisaremos determinar qual era o nível de maturidade espiritual e envolvimento na igreja da pessoa reconciliada. Isso é importante. 9.1. Avaliação da experiência com Deus do reconciliado. Precisamos fazer a avaliação antes de se afastar do convívio da igreja, né? Precisamos fazer a avaliação. Antes de se afastar do convívio da igreja, o reconciliado era apenas um simpatizante do evangelho ou era genuinamente um convertido e regenerado, né? Podia ser só o simpatizante, ficou na igreja, gostou e tal, mas depois esfriou, foi embora. Agora pode ser um decepcionado, ficou na igreja, correu coisas, gostou e tal, e teve uma grande decepção. E essa decepção nunca é com Deus, certo? Essa grande decepção que a pessoa passa na igreja nunca é com Deus, sempre com o homem. Pode ter certeza, é sempre alguém que causou essa decepção. Deus dificilmente vai causar decepção na pessoa, a não ser que a pessoa tenha algum problema que ela, vamos dizer assim, ela coloque a culpa em Deus numa determinada coisa, né? Sei lá, a morte de um filho, alguma coisa assim, e ela culpar Deus por isso. Aí pode ser, aí é um caso diferenciado. Mas geralmente a decepção é com o homem. Deus não decepciona a gente, certo? Depois que você está enraizado, depois que você está realmente na sua fé, que você tem conhecimento, dificilmente Deus vai te decepcionar. Não, isso é impossível, Deus não decepciona, certo? Eu não vou falar nem dificilmente porque eu abro uma coisa, mas é impossível, certo? Você é que decepciona o Senhor, certo? Vamos lá. Se percebemos que, na verdade, esse reconciliado é um simpatizante, ou seja, alguém que
participava da igreja por fazer parte da multidão ou por pertencer a uma família evangélica, por ser de berço cristão, o tratamento será como se faz a um novo convertido. É um tratamento mais fácil, tá certo? Fazendo uma análise das pessoas que andavam por perto de Jesus nos seus dias terrenos, percebemos que havia vários grupos: multidão, discípulos, líderes e outros. O reconciliado poderá pertencer indistintamente a cada um deles, visto que a palavra de Deus nos ensina que não há pessoas que sejam imunes do perigo de se desviar. Isso aqui é importante, hein, gente? Não pense que salve uma vez, salve para sempre. Essa doutrina não funciona, não. Tá certo? Nós temos que perseverar. Certo? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Esses são os 4 grupos principais em que o reconciliado poderá pertencer. Primeiro grupo, a multidão. Procurava Jesus para ser curada e ele tinha compaixão dela, considerando como um rebanho sem pastor. Curava os enfermos e cuidava até de sua alimentação. Né? Essa multidão, né? Aquele pessoal que está correndo atrás da cura, né? Correndo atrás mas não tem uma raiz, não entendeu ainda que o evangelho não é só isso. Não é só cura, prosperidade, não. Ainda não entenderam que o evangelho não é isso, certo? É o pessoal procurando cura, procurando prosperidade, esse pessoal. Então, eles ainda não entenderam bem o caminho do evangelho. Eles ainda não firmaram, certo? Então, desviaram por causa disso. Os discípulos eram pessoas que pretendiam sinceramente segui-lo. Houve quem falhou, não conseguindo corresponder às exigências do Evangelho. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. João 6,66. Né? Então, aquele pessoal que era discípulo, que andou, viu as coisas e tal, mas chegou a um certo ponto, achou que a palavra estava muito dura. Né? É aquilo que eu falei para vocês lerem lá atrás, João, né? João 10 ali fala alguma coisa sobre esse pessoal. Mas leiam lá também João 6,66. Ficou até meio esquisito, 666. Mas olhem e vocês vão entender o que está sendo falado. Eles estavam seguindo, estavam vendo as coisas, já se sentiam, né, mas alguma coisa no coração não deixou, certo? Os 12. Nesse grupo mais restrito também encontramos pessoas que falharam. O incrédulo Tomé, o traidor Judas Iscariotes. Né? O Judas se perdeu completamente. E era um dos 12. É o cara da maior intimidade, o cara que viu muitas coisas, entendeu? E não entendeu, certo? Judas não entendeu, certo? E se perdeu. Tomé, com a incredulidade dele, mas não se perdeu. Depois ficou firme na fé, muito firme. Pedro, quase. Pedro teve que ser perdoado 3 vezes, porque ele negou Jesus 3 vezes. Depois Jesus falou: Pedro, tu me amas? Lembra desse trecho? Pedro, tu me amas? Né? Amo, Senhor, tu sabes que. Então apacenta minhas ovelhas. Aí perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Apacenta meus cordeiros. Aí, terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro já se sentiu mal e falou: tu sabes, Senhor. Né? Mas ele precisava disso, porque ele negou Jesus 3 vezes. Então, ele precisava ser reconciliado e a partir daí virou outro homem, tá certo? E andou com Jesus os 3 anos e pouco e só foi virar outro homem depois dessa passagem, depois que Jesus tinha ressuscitado, certo? Então você vê como é que são as coisas. Os próprios 12 teve problema. Um se perdeu, né? E outros 2 tiveram alguns problemas. Não, eu acredito que todos tiveram, tá certo? Mas a gente conta mais com Pedro porque está escrito. Pedro e Tomé está escrito, tá certo? Agora, com certeza os outros, todos eles fugiram, certo?
Todos eles fugiram. Né? Os líderes. Até entre os discípulos mais íntimos encontramos Pedro, o líder que renegou o Senhor e precisou restauração espiritual. Foi o que eu falei agora. Eu falei de Pedro. Portanto, nossa primeira tarefa será identificar o grupo ao qual o reconciliado pertence. Né? Então, nós temos que ver dentro desse grupo quem ele pertence, para a gente poder usar das estratégias certas. Tá certo? Lidando com os vários tipos de reconciliados. Precisamos de muita sensibilidade, porque algumas pessoas se ofendem quando percebem que estamos tentando ensinar coisas demasiadamente básicas. Com tal atitude, elas se sentem tratadas como criança. Né? Preste atenção nos comentários e nas propostas que vocês recebem ao tentar transmitir verdades bíblicas. Se você perceber que a pessoa constantemente responde eu sei, provavelmente você terá que mudar de estratégia e demonstrar que respeita a bagagem do conhecimento que o reconciliado tem. Né? Presta atenção na reação que o reconciliado tem aos seus ensinos. E até nas expressões faciais, alguns reconciliados irão querer colo, consolo e aceitação, mas outros esperam respeito. Não é necessário provocá-los. Tem muitas pessoas, né? Você sabe, que dentro daquele contexto, né, multidão, discípulos, os 12 e os líderes, né, cada um. Então, você falar para uns líderes, né, você naquele palavreado bem básico, eles vão se sentir ofendidos, porque ele conhece bem a palavra, andou com a palavra, sabe bem da palavra, tá certo? Então você tem que falar com mais, vamos dizer assim, com mais propriedade, né? Como se fosse um professor mesmo, como se fosse uma coisa mais rigorosa, com um ensinamento mais apropriado para eles. Se for da multidão, vai ser igual ao novo convertido. Então, nós temos que classificar e ver, para que a gente cuide. Como fala aqui, eu sei, né? Começa a falar, eu sei sobre isso, eu sei. Então, você tem que trazer uma coisa mais substanciosa, né? Para essa pessoa, né? Para que ela possa entender. 9.3. Por que desviou? Usaremos a parábola do semeador, Mateus 13, de 1 a 9, para fazer mais uma classificação dos vários tipos de reconciliados. Então vamos ler essa parábola, né? Mateus 13, 1 a 9, que é interessante, né? E depois a gente dá continuidade aqui, àquele que estava na multidão e tal, e a gente vai dar. Vamos ler primeiro. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se uma multidão de gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Mateus 13, de 1 a 9. Então vamos lá, vamos dar continuidade, já que a gente leu a palavra, vamos dar continuidade. Aquele que estava na multidão ouviu, mas não entendeu. Algo foi semeado no coração dele, mas não ficou. O inimigo roubou o entendimento profundo da palavra. Manifestou-se no ato de aceitar Jesus. Repetiu a oração conforme o pregador mandou, mas na verdade ele não entendeu o que fez. Se perguntar a ele, você aceitou Jesus? Você fez a oração?
ele dirá que sim, mas na verdade não sabe se está reconciliando com Deus ou se convertendo. Ouvindo alguém a palavra do reino e não atentando, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Né? Mateus 13, 19. Porque se você continuar lendo Mateus 13, né, lá embaixo Jesus explica para os discípulos, porque eles perguntaram. Ele falava em parábola para a multidão, mas depois ele explicava, né, os seus discípulos. A multidão, nem tanto, mas os discípulos ele explicava. Tá certo? Então vamos lá. Estratégia para lidar com esse tipo de reconciliado. Oração intercessora de guerra espiritual para repreender o maligno, ladrão da semente da palavra, e ensino de verdades básicas do Evangelho. Certo? Está vendo aqui? Isso aqui nós já começamos a falar alguma coisa sobre alguma estratégia. Já viu que a revista já trouxe uma parte de intercessão. Tem certas coisas que só com oração, jejum, tá certo? Não deixe de assistir a última aula que vocês vão se encantar. Convertidos emocionais recebem a palavra com alegria e às vezes até com lágrimas, mas ficam tudo numa esfera emocional. Afasta-se de Deus e do convívio da igreja em pouco tempo. Tem pouca duração, é inconstante. As causas do desvio, nesse caso, são duras, né? Perseguição, principalmente por parte de alguém da família que se opõe, e tribulação. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Mateus 13, 20 a 21. Está vendo? Nós lemos lá a coisa e agora está vindo a explicação. Estratégia para lidar com esse tipo de reconciliado. Não podemos apelar apenas para o emocional. Conversões emocionais não sobrevivem. Precisamos de decisões por Cristo. Temos que atacar o racional dele, certo? O emocional não sustenta. A palavra só se sustenta no racional. Não adianta. No emocional, a palavra não se sustenta. Certo? Fiquei, meu Deus, isso passa rapidinho. Agora, no racional, só a palavra é assim, é verdade, é isso, tal. Isso se sustenta. O filho pródigo. Ele conheceu a verdade da palavra, mas isso não impediu que caísse na lama do pecado, da impureza e das badalações do mundo. Muitos desses enchem os bancos das igrejas aos domingos à noite. Complicado, hein? Ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Mateus 13, 12. Estratégia para lidar com esse tipo de reconciliado. Mostrar de forma nítida as consequências do pecado na própria vida do reconciliado. Com certeza ele voltou porque não queria mais comida de porcos. Ele deve entender que não firmar a sua condição o tornará pior do que era. 2 Pedro 2,20. Vamos ver aqui 2 Pedro 2,20. Portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornar-se-lão o último estado pior do que o primeiro. Tá certo? Então, o último estado que ele se tornou está pior do que o primeiro. Isso é certo. Certo? Isso é certo. A pessoa aceita Jesus, vem, aí desvia, não, sabe, aquele amor do mundo ali, chama ele de volta. Aí quando ele volta arrasado. Quando consegue voltar, certo? Ministrar visando fechar as brechas no caráter. Servimos um Deus que nos aceita e ama, apesar de conhecer as nossas fraquezas estruturais. Salmo 103, 14. Vamos lá. Não podemos nos separar da Bíblia.
pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Isso é para dizer o quê? Que nós não somos nada, certo? Nós somos pó, né? Tu és pó e ao pó retornarás, né? Não é assim que está escrito? É desse jeito. Essa reconciliação é complicada e que tem todo o poder para fortalecer o fraco, levantar o caído e purificar o impuro. Só Deus, só Deus. Né? 9.4. Levando em conta a realidade eclesiástica da qual provém o reconciliado. Outro fator determinante para o sucesso do nosso trabalho, do discipulado, de um reconciliado, é a nossa capacidade de levar em consideração a realidade eclesiástica de cada reconciliado desviou. Fazer essa avaliação será fundamental para tratar a ferida de forma específica e fazer com que o nosso amado reconciliado não volte a se desviar. Isso aqui é importante. Esses 5 itens aqui, prestem bem atenção, certo? É muito importante. Primeiro, era de uma igreja muito legalista, sofreu exposição de sua vida particular, foi caluniado, vítima de fofoca, certo? Isso é o que eu estou dizendo. As más condutas, nossa má conduta. Isso aqui, só o homem que faz. Né? A igreja é muito legalista, sofre exposição da vida particular. Para quê? Para que isso? Foi caluniado, né? Vítima de fofoca. Isso é o homem. Tudo aqui que nós vamos ver é o homem. Tá certo? Era de alguma igreja não avivada. Faltou o calor de um genuíno mover do espírito. Tá certo? Não sentiu. A igreja fria, né? As pessoas frias. Parece que estão no clube. Vão ali, se encontram, oi, vai embora. Certo? Também não presta. Faltou cuidado pastoral, acompanhamento, suporte numa hora de dificuldade. Aconteceu uma coisa difícil com aquele irmão. Não teve ninguém para chegar perto dele, abraçar ele, né? Confortar, né? Trazer, incentivar, né? Acontece uma coisa, aí ninguém liga para o irmão não sabe. Isso aqui é uma causa que acontece muito. Eu já vi muitos, né? Já convivi com isso dentro da igreja, muitas vezes. Decepcionou-se por causa de algum escândalo envolvendo a liderança da igreja. Preciso falar alguma coisa? Acho que quem está na igreja há um pouquinho de tempo já sabe disso, né? Acontece. Era líder ou envolvido em algum departamento ou ministério da igreja. Decepção, né? Na própria liderança. Isso é complicado. Depois de ter feito a avaliação dos vários fatores citados, poderá ser elaborada, juntamente com os líderes do ministério e com outros discipuladores, uma estratégia apta para plena reintegração na comunidade com Deus e com a igreja do reconciliado. Isso aqui é muito importante. Muitas das vezes, nós temos que nos comunicar com outros discipuladores, com o nosso pastor, levando em consideração o nosso superior. Para quê? Para que a gente possa traçar uma estratégia para certas pessoas. Nem todas as pessoas têm a mesma estratégia, nem todas as pessoas eu vou conseguir resolver. Às vezes eu preciso de uma assistência que venha de cima, uma assistência que venha de uma experiência maior. Lembra que eu falei dos anciões, que eu falei que eu dou muita atenção? Por quê? Muitas das vezes eles têm muita experiência para trazer. Olha, age com essa pessoa dessa forma, né? Desse jeito. É isso, gente. Vamos lá, 9.5. Cuidando do rebanho. Não poderá curar as feridas de outros aquele que não for curado da negligência de si mesmo. Não beneficiará o próximo nem a si mesmo. Não terá condições para levantar o outro e falhará quanto a si mesmo, se não possuir no coração e na vida seus esforços. Né? Também darão em nada a pessoas que parecem especialistas no ministério espiritual, obstinada no trabalho e inteligentes
desempenho de funções, e não obstante acabam calcando os pés de todo o bem que possam realizar. Ensino superficial e apressadamente aquilo que só se torna santo por meio da meditação e da perseverança. O que proclamam em público invalidam com a conduta. Irmãos, na igreja exemplo é tudo. Não tem nem o que falar. Exemplo é tudo. Você é exemplo, né? Eu gostaria que vocês depois, eu vou botar no grupo, eu dei uma aula na escola dominical aqui da igreja que eu pertenço, falando sobre o novo nascimento, tá certo? Meu irmão, se você não é convertido, não adianta. Se você não nasceu de novo, não adianta. Você tem que nascer de novo para você ser um bom discipulador. Você pensa que eu estou brincando? Não é brincadeira, não. Por quê? Se você entrou na igreja e não houve mudança na sua vida, alguma coisa está errada. A igreja está errada, você está errado. Certo? Por quê? Tem que haver mudança. Né? E você tem que ter amor pelas almas. Se você não tiver amor pelas almas, o que fala aqui nessa última coisa? É falta de amor pelas almas. É fazer a coisa de qualquer jeito. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Certo? Nós temos que ter amor. Eu tenho amor por vocês. Eu estou ensinando aqui e tenho um grande amor por vocês. Queria estar presente com vocês para ver a cara de cada um. Isso me faz uma falta danada. Mas eu tenho amor naquilo que eu faço. Amor em ensinar aquilo que é certo. Amor em ensinar a verdadeira palavra, porque a palavra é a verdade, certo? Então nós temos que ter amor. Se nós vamos discipular alguém, nós temos que ter amor por aquela pessoa. Amor que eu digo não é amor de namorado, não, amor, né? Aquele amor no coração, amor de pai, né? É o amor que Jesus teve pela sua igreja, certo? Isso aí tem que ser. Se você não tem isso, é melhor não fazer. É melhor não fazer, certo? Como pastores, caminham por trilhos íngremes demais para que sejam seguidos por suas ovelhas. Né? Se depois de termos conduzido nossas ovelhas a águas vivas, poluirmos a fonte com o contato da sujeira da nossa própria vida, perderemos tudo o trabalho feito, todo, e jamais teremos melhorado as suas vidas. Né? Depois que a gente consegue tudo o processo e tal, não adianta que o fingimento não vai muito longe, certo? Aquilo você tem que ser realmente convertido, para você converter os outros. Se você não for convertido, não adianta que você não vai converter ninguém. Você vai causar mais mal do que bem, certo? Quando se é ordenado para cuidar de um rebanho, fica claramente implícito que, em geral, o rebanho não deve ser maior do que já possível administrar ou cuidar. Deus não coloca sobre nós o peso da impossibilidade naturais, nem ordena aos homens saltar até a lua, tocar as estrelas ou contar os grãos de areia do mar. O ofício pastoral consiste no cuidado de todo o rebanho. Certamente o número de almas confiado ao cuidado de cada pastor não deverá ser maior do que ele seja capaz de conhecer e de cuidar, segundo a vontade de Deus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. Quando damos a nossa vida para o discipulado, recebemos bem mais do Senhor do que aquilo que doamos. O discipulado é doação, dar um pouco de si mesmo aos outros. As pessoas estão muito preocupadas consigo mesmas, em um egocentrismo ativo. Olha, novamente o eu aqui falando de novo. O eu não sai da revista, né? Lembra, minha irmã? O eu, egocentrismo, né? Você querer fazer as coisas em proveito próprio, né? Nós temos que fazer as coisas pela vontade do Senhor Jesus. Nós temos que fazer porque nós amamos Jesus, porque nós amamos a alma, porque nós amamos a outra pessoa, certo? Mas quando deixarem esta terra, serão esquecidas, porque não fizeram ao próximo algo para marcar a história. Fere o que Jesus ensina.
mas o ser humano insiste em acreditar que melhor coisa é receber do que dar. Melhor coisa é dar do que receber. Quando você passar por esse processo da doação, você vai ver que a melhor coisa mesmo é dar do que receber, certo? Essas pessoas aqui que ele fala aqui, o que ele está dizendo aqui? As pessoas, elas querem crédito pelas coisas, certo? Todo aquele que procura o crédito pelas coisas não o terá, né? Lembra que a gente falou da vida, né? Na aula passada, Jesus fala sobre quem perder a vida, achá-la-á, e quem quiser achá-la, a perderá. É a mesma coisa nisso aqui, certo? A pessoa que quer ter crédito, ela tem que perder o crédito, tá certo? Ela não pode ligar para isso, tá certo? Você só vai ter crédito, né, se você for reconhecido pelos outros, mas fazendo uma coisa que você não quer reconhecimento. É complicado, né? É complicado. Mas todas as pessoas que são reconhecidas, elas são reconhecidas por fazer uma coisa que elas não queriam ter reconhecimento. Tá certo? Fazer o bem, fazer Jesus, amar as almas, falar de Jesus para os outros. Tá certo? Não podemos deixar de discipular por causa do medo de fracassar. Isso também é importante. Os erros são inevitáveis, mas se não passarmos por eles, como aprenderemos? Né? A gente erra, eu erro, todo mundo erra. Muitas das vezes eu já cometi alguns enganos, já fiz coisas erradas e vou continuar fazendo porque só não erra quem não faz. Quem faz alguma coisa e corre atrás, aí erra, esse erra. Mas ele acerta mais do que erra, né? Porque Deus é misericordioso. Mas aquele que não faz nada, nunca vai errar. Não faz nada. Vai errar por quê? O ID de Jesus foi feito para homens suscetíveis ao erro. De outra forma, ele confiaria essa tarefa aos anjos, que teriam enorme prazer em realizá-la. Vamos obedecer a Jesus, entregando a ele discípulos amadurecidos, fiéis e sujeitos à sua vontade. Tá vendo? Essa última palavra aqui, né? Nós somos suscetíveis ao erro. Eu erro, peço perdão e corrijo o erro. Nós temos que ter a humildade de errar, pedir perdão e continuar. Né? Foi o que eu falei na aula passada. Tem muita gente que erra e tem medo de pedir perdão. E tem medo de pedir a Deus. Porque, é meu erro, Deus não vai me perdoar. Deus perdoa todos os erros. A maior prova disso é a vida de Davi. Tá certo? A vida de Davi. Davi, aquele erro lá com Betseba, né? Ele foi homicida, né? Adúltero, homicida, e, poxa, tu acha que Deus vai perdoar isso? Deus perdoou. As consequências dos nossos erros, elas têm que ser dadas. Ele teve consequências do erro dele, mas Deus o perdoou. Tu acha que Deus não vai perdoar você? Por quê? O que você fez mais grave que isso? Gente, Deus perdoa. Muitas das vezes, nós é que nós não perdoamos. Nós ficamos assim, não, Deus não vai me perdoar sobre isso. Deus é perdoador. Deus perdoa tudo. Ele não tira as consequências dos seus atos. Depende do que você fez. Ele não vai tirar as consequências, mas ele te perdoa. E quando ele te perdoa, verdadeiramente você sente o perdão de Deus. E para você fazer as coisas que nós estamos fazendo aqui, né, a gente erra. E a gente pede perdão e acerta. De novo. Certo? Hoje eu errei e vocês nem notaram. Quer ver que eu errei? Eu não fiz oração para começar a aula. Não foi de propósito não, irmãos. Eu fiquei falando das provas e tudo mais. Não foi de propósito. Mas eu já errei, tá vendo? É um erro. Irmão, é um erro. Eu devia ter orado para iniciar a aula. Certo?
E agora que eu vim lembrar da oração, quando eu estava aqui no final falando sobre erros, eu vi. Então, todos nós cometemos erros, certo? Todos cometemos erros, irmãos, tá certo? Mas Jesus nos perdoa de todos eles. Nós temos que ter a humildade de nos reconciliar com Deus. Deus está ali pedindo para que você para você ter um relacionamento. Como é que a gente tem relacionamento com nossos pais? Certo? Tem gente que, eu não perdoo meu pai porque meu pai foi assim, meu pai foi assim. Ele fez coisas erradas e ele está pagando pelo que ele fez. Certo? Mas Deus está ali. Deus nunca fez coisa errada com você. Nunca. E ele sempre vai te perdoar. Ele perdoa os assassinos que estão lá na cadeia. Gente que matou um monte de gente e que depois se converteu. Ele perdoou. Mas ele não tirou a pena do cara. Tá certo? Mas ele perdoou. Aquele que verdadeiramente se reconciliar com Deus, ele perdoa. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós. E Jesus deu o sangue dele por todos. Não foi por uma meia dúzia, não. Foi por todos. Por todos. Mas nem todos vão querer Jesus. Esse é que é o problema. Mas se todos quisessem Jesus, o sangue dele está valendo. Ele não deixou de valer, não. Então, irmãos, encerramos essa parte. Semana que vem eu falo sobre o capítulo 10, Moisés em líder, que foi discípulo, certo? E vou trazer também uma parte, né, espiritual, para que a gente fale sobre oração, sobre jejum, como determinadas coisas no envolver do nosso trabalho. E agora, para mim não errar mais, vamos fazer uma oração, tá bom? Deus abençoe os irmãos, mas vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa aula que o Senhor nos deu. Muito obrigado, que essa aula possa trazer o entendimento, Senhor. Cada aluno possa sentir a sua presença, que não seja eu, como eu sempre falo com o Senhor, que eu não seja eu falando, mas que eles possam ver o Teu Espírito Santo falando a cada um, falando no cérebro, falando no coração de cada um. Que cada um, que o Senhor tenha me usado como instrumento. Perdoa, Senhor, porque eu não fiz a oração no início. Perdoa, mas eu tenho certeza que o Senhor esteve o tempo todo nessa aula, porque o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração e sabe que eu faço as coisas com amor. Eu amo essa turma e amo todos os alunos. Ó Senhor, que o Senhor possa trazer entendimento a cada um. Eu peço que cada dia eles progridam, que cada tempo eles sejam mais sábios, que o Senhor dê sabedoria a todo tempo, que o Senhor continue alimentando a mente e o coração deles para que eles nunca venham a desviar de Ti. E sempre tenham cada dia mais sabedoria, mais entendimento da Sua palavra e que eles possam ensinar a muitos outros. É assim conforme a Sua palavra falou, que nós faríamos coisas maiores que o Senhor fez. E nós estamos aqui para fazer coisas maiores, Senhor. Muito obrigado, porque sei que Tu és um Deus poderoso e maravilhoso. Ó Senhor, muito obrigado por essa aula. Dá-nos um dia abençoado, dá-nos uma noite abençoada e que tudo seja para a Sua honra e Sua glória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe vocês, né? Não esqueçam de fazer a prova e entregar a prova ao pastor Felipe, certo? E estamos aí. Deus abençoe a todos, tá bom? Obrigado mais uma vez. E caso, aquilo eu volto a falar, qualquer dúvida, passa lá pelo WhatsApp. Se quiser me chamar no particular, chama no particular, certo? Eu estou aqui para tirar as dúvidas. O que eu puder fazer, eu faço. O que eu não souber, eu vou estudar e vou procurar para tratar e responder aos irmãos.
tá bom? Não sou dono da verdade, não sei tudo, mas sou um facilitador para vocês, certo? Consulte, façam perguntas, é muito importante para nós. E não esqueçam, né, de falar, de fazer o comentário que assistiu a aula, para que a gente possa ter uma presença de vocês, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos.